Infelizmente, esse paciente sofreu, mas não tinha outro jeito. Meu nome é Vanessa Tanaka, eu sou oncodermatologista, trabalho com todos os tipos de tumores cutâneos e com complicações dermatológicas dos tratamentos oncológicos. E hoje eu operei um paciente, foi a terceira cirurgia dele. Quando ele chegou, ele tinha um carcinoma espinocelular extenso no dorso, mas era in situ, ou seja, só na camada mais superficial da pele, só na epiderme, graças a Deus. Mas essa lesão estava crescendo há 20 anos, estava muito extensa. E eu entendo que é muito difícil para alguém que não está tendo nenhum sintoma, está só com uma mancha e tem pânico de cirurgia. Eu entendo que ele acabou atrasando o tratamento, não cabe a mim julgar o atraso dele. Ainda era in situ, isso é um ótimo prognóstico, mas eu preciso convencer ele de que ele tem que operar. Não tem outra opção, carcinoma espinocelular in situ extenso daquela maneira, de tratar se não for com a cirurgia. E eu expliquei para ele, e ele juntou todas as suas forças e concordou em fazer a cirurgia. A minha proposta para ele, mesmo sabendo de todo esse pânico que ele tem de cirurgia, foi ir tirando essa lesão em etapas. Como ele é in situ, ele não tem risco de metástase, por isso eu posso em 2-3 meses ir tirando essa lesão em etapas para não deixar uma cicatriz tão grande no dorso. Por quê? Você pega uma lesão de 20 por 10 centímetros nas costas e tira ela com uma margem que vai ser de pelo menos 0,6 centímetros, essa ferida a gente não consegue fechar primário. Quais são nossas opções? Nós podemos fazer um enxerto gigante no dorso. Qual o problema? O enxerto na gordura ele não pega. Você tem que tirar toda a gordura e fazer esse enxerto na fáscia muscular. Então, não só ele vai ficar deprimido, como vai ficar com uma área de pele aderida na fáscia muscular, numa área de alta movimentação. Não que não dê para fazer, mas não seria a minha primeira opção. Segunda opção, uma rotação de retalho. Para você fazer uma rotação de retalho no dorso, para fechar essa ferida, tem que ser uma rotação muito extensa. Você tem que deslocar muita pele. Tirando por etapas, eu vou conseguindo diminuir essa lesão de tal modo que a ideia é fechar primário, tirar toda a lesão primária. Eu fiz a primeira etapa, consegui tirar 50% da lesão, foi perfeita. Fiz a segunda etapa, quase fechou, quase tirou tudo, mas sobrou ainda uns 10% de lesão, ou seja, 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro. Só que essa segunda cirurgia já teve uma tensão muito importante nos fios e o paciente mesmo reclamou que ficou muito tenso, que incomodou. Quando ele voltou, essa cicatriz dele já tinha alargado bastante e aquele 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro até estavam lá, mas a cicatriz em si já tinha uns 3 centímetros, ou seja, a cirurgia estava muito semelhante com a da segunda etapa, ainda tinha uma área muito grande para operar. Já era a terceira vez e eu sabia que ele já estava exausto, ele já tinha pânico desde a primeira vez de operar, já estava operando a terceira vez. A minha única opção era tirar a lesão inteira daquela vez e fechar completamente a ferida. Vocês vão ver na foto que eu fiz um monte de desenhos de retalhos possíveis para ver como que eu fecharia. Retalhos que eu gosto no corporal. Um VY, principalmente quando você consegue trazer dos dois lados, é muito legal. Um retalho em S também fica muito bom. O Keystone eu aprendi há pouco tempo, mas eu amei. Pro corporal vai super bem, mas todos esses retalhos, se eu fosse fazer, teria que ter uma grande área de retalho desenhado, uma grande área de deslocamento para fechar aquela ferida. E eu não queria anestesiar, era anestesia local. Quanto maior a área, mais picada de agulha, mais anestésico. Então eu fiquei procurando o menor retalho possível para ter o menor corte de pele, menor deslocamento de pele, para ele sofrer menos. Fiz de tudo para ele sofrer menos. Então, minha opção
foi uma zetaplastia, que a gente ganha uma boa mobilidade, porque no sentido que estava a lesão, já tinha feito 2 lesões, então tudo que tinha de mobilidade naquela região já foi. Então com a zetaplastia você consegue deslocar tecidos na direção oposta e aí sim trazer esse tecido com uma facilidade maior, e foi o menor retalho que eu encontrei para fechar essa ferida. Graças a Deus deu tudo certo. Eu falei que ele sofreu porque é mais demorado toda vez que você tem que rodar um retalho, mas algumas dicas importantes que eu usei nesse caso: diluir bastante o anestésico. Então eu usei 20 ml da Xylo sem vasoconstritor para 60 ml de soro fisiológico. Coloquei 0,6 de adrenalina, 3 ml de bicarbonato, e isso tornou a anestesia bem menos dolorida, um pH muito mais fisiológico, dói muito menos para anestesiar, e como a área era muito grande, ficou super seguro para o paciente. Então, não estourei a dose máxima, não tem risco de toxicidade, e qualquer dorzinha que ele sentia, que às vezes vai passando um pouco o anestésico, e isso você tem que tomar um pouco de cuidado, ele pode sentir alguma dor, você tem como complementar essa anestesia, porque se você tem anestésico sobrando. Além disso, eu diluí a ropivacaína e injetei um pouco de ropivacaína na área inteira, porque, que nem eu falei, a outra solução, ela dura menos, é uma cirurgia longa. Se você conseguir associar, injetar também um anestésico de longa duração, a chance desse paciente ter um conforto maior durante a cirurgia é muito grande. E outra dica importantíssima: vá tirando as áreas de tensão, faça alguns pontos estratégicos para ir aproximando as regiões, para depois ir fechando um contínuo, porque é difícil o fechamento em áreas tensas. Você tem que ir muito pelas bordas, pelas áreas menos tensas, antes de chegar nas áreas de maior tensão, que aí sim tudo dá certo. Você consegue fechar esse retalho e o resultado final ficou maravilhoso para a extensão da lesão. Então, lesões muito extensas, não adianta, a gente quer muito fazer uma coisa pequena, mas muitas vezes isso não dá certo, vai ter que ser extenso. Esse paciente sofreu de ter que fazer uma cirurgia grande, mas não tive outra opção. O importante é que ele ficou curado. Se você gostou desse conteúdo, me segue aí no canal. Pode também me seguir nas minhas outras redes sociais, como lá no Instagram, no TikTok. E no Instagram, você pode, se você for médico estudante de medicina, se inscrever no link da bio, uma live que eu faço todas as quintas-feiras. E até a próxima!